Sejam todos bem-vindos à nossa aula de atualização da medida provisória 1171, que trouxe a nova tabela de imposto de renda para a pessoa física, né, principalmente para os trabalhadores. E nós vamos falar um pouco sobre as novidades dessa nova tabela. Eu vou compartilhar aqui a medida provisória. Então, a nova tabela de imposto de renda, medida provisória 1171 de 2023, e a tabela antiga, ela está valendo até 30 de abril, ok? E a partir de 1º de maio, fica valendo a nova tabela. Então, o que é? Eu quero trazer alguns pontos interessantes para vocês referente à tabela do imposto de renda. Primeiro ponto, a última atualização foi em 2015. Portanto, são 8 anos que a tabela não recebe uma atualização. Então, ela está extremamente defasada e desde quando foi criada a lei, lá em 1998 até agora, eles já fizeram um índice de que a defasagem chega a mais de 140%. Então, isso significa o quê? Houve aumento de salários, houve inflação e não houve atualização da tabela. Isso acontece que a massa de trabalhadores que recebem os menores valores acabam arcando com um imposto, né? Um imposto que não deveria ser cobrado pelo valor que eles recebem, né? Pela remuneração ser baixa. Mas ela trouxe uma variação muito pequena, tá? Então, chegou a atualização, chegou, mas é aquela que a gente esperava, não é, tá? Ela não resolveu ainda o problema. Ela veio apenas para ajustar aquilo que se falou lá no começo do ano. Puxa, agora quem recebe um salário mínimo e meio paga imposto de renda. Já entra na tabela. Então, eles fizeram de forma que quem paga até 2 salários, quem recebe até 2 salários mínimos não paga imposto de renda, fica isento, ok? Então, eu quero que vocês verifiquem, né? A base de cálculo era isento até 1903,98 e mudou a isenção para 2.112, ok? De 2.112, a próxima faixa vai até 2.826,65. Percebe que não houve mudança? Não houve mudança no valor da final da segunda faixa, não houve mudança na terceira e nem na quarta faixa. Então, aqui, ó, 2.826,66,375105, exatamente como estava a tabela anterior. Então, acima de 4.664,68, 27,5%. O ideal seria que salários até R$ 5.000, no mínimo, ficassem isentos pela defasagem que já existe na tabela de imposto de renda, tá? Mas isso não aconteceu, essa atualização, ela não veio para agregar, tá? Foi muito pouco. Essa massa salarial que ganha aí até 2.112, que ficou isento, é uma massa salarial em percentuais do país é baixa, tá? Então, eles fizeram de forma que não afetasse a arrecadação de forma muito impacta, né? De forma com muito impacto, enfim. Então, veja, da isenção de 1903 mudou para 2.112. Então, o valor aí é um valor bem baixo de atualização do mínimo aí da isenção. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Não mudou o valor de dependentes. Luciana, mudou o valor para dedução de dependentes? Não, continua o mesmo valor, certo? Então, essa tabela defasada, ela faz com que as pessoas, os trabalhadores que ganham até R$ 5.000, arquem com uma parcela de imposto muito grande. Então, realmente são os trabalhadores de baixa renda, até R$ 5.000, acabam levando
aí a tributação do país nas costas, né? E isso é bem difícil porque o salário já é baixo e está tudo tendo reajuste e fica bem difícil. Um detalhe nessa medida provisória, ela traz falando sobre trusts e eu queria explicar um pouco sobre o que é isso, tá? Então, ele fala aqui da medida provisória, além dessa atualização, ele fala sobre a renda oferida no exterior. Então, é algo que não era ainda tão regulamentado, eles trouxeram uma regulamentação para pessoas físicas que são residentes aqui no Brasil, porém têm aplicações financeiras e trusts no exterior. O que é isso, Luciana? A pessoa, ela mora no Brasil, ela é brasileira, tá? Mas ela tem aplicações financeiras, ela tem bens no exterior ou bens no exterior que são administrados por uma empresa específica de administração de bens. Aqui no Brasil, já existem as holdings, que é a blindagem patrimonial. Então, as famílias, no lugar do testamento, elas trocaram por holding. Então, elas criam uma empresa, a administradora de bens, colocam os bens da família nessa empresa, numa holding, e essa holding administra os bens e toda a questão de herança, certo? Então, isso já é algo que é muito conhecido e muito praticado no Brasil, porém, houve nos últimos anos uma grande mudança dessa holding brasileira, esse modelo ser feita no exterior também. Então, os brasileiros, além deles fazerem a blindagem patrimonial no Brasil, eles também blindam os patrimônios fora do país, tá? Lá no estrangeiro, lá em outros países. E, geralmente, esses patrimônios no exterior, eles estão em responsabilidade de uma empresa administradora lá do exterior. E, enfim, eles estão aqui explicando como que será essa tributação, como que declara-se isso na declaração anual e todas as regras de aplicações financeiras no exterior, tá? Então, se alguém aqui faz declaração de imposto de renda, é uma novidade para a próxima declaração de 2024, certo? Então, nós temos aí entidades controladas no exterior, então rendas que vêm de entidades que são controladas no exterior também serão tributadas. Então, eles trouxeram uma tributação diferenciada de rendas do exterior, certo? Renda ativa em royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganhos de capital, aplicações financeiras, intermediação financeira, enfim. Então, para quem tem algum tipo de aplicação ou de bens no exterior, está aqui uma nova regra de tributação de imposto de renda. Então, foi apenas para que vocês entendessem, né, essa outra parte aqui da medida provisória. Então, de repente, você olha, nossa, será que mudou mais alguma coisa para nós aqui da área trabalhista? Não, mas eu passei aqui para que vocês entendessem. Então, os trusts são empresas ou instituições do exterior que têm como função terceirizar a gestão de bens e direitos de uma pessoa ou um grupo familiar, que é a nossa holding aqui no Brasil. Então, de acordo com a definição da Lex Universal, a palavra trust significa custódia e administração de bens, interesses ou valores de terceiros. Trata-se de qualquer tipo de negócio jurídico que consista na entrega de um bem ou um valor a uma pessoa fiduciária, tá? Então, é um planejamento e estratégias de facilitação sucessória. O que é isso? Herdeiros, tá? Sucessão de bens para herdeiros. Então, ao mesmo modelo que nós temos a holding brasileira, existem os trusts no exterior, ok? Então, vamos agora para o que interessa na nossa folha de pagamento. Como que vai ficar aqui essa nova tabela de imposto de renda? Então, olhando aqui, nós vimos que o único valor que mudou foi o valor da isenção de até 2.112. Então, veja que a última atualização foi 2015 e agora nós estamos recebendo essa leve atualização apenas na primeira faixa de isenção de 1903 para 2.112, ok? Então,
a parte de deduções não muda nada. Luciano, o que mudou? Não, acrescentou uma dedução simplificada que eu vou explicar para vocês. Mas do restante não mudou nada, ok? Em relação a dependentes, continua a mesma regra. A pensão alimentícia continua a mesma regra. Enfim, dedução de INSS, todas as deduções que a gente já está acostumado a fazer, não mudou nada. Inclusive, o valor ali da dedução do dependente, que continua R$ 189,59, também não houve atualização, e esse valor está desde 2015, certo? Mas existe agora uma novidade, que é essa dedução simplificada de 25%. Isso aqui, na verdade, já existe na declaração anual. Então, quem faz a declaração de imposto de renda, quando você monta a declaração, você tem duas opções. Você escolhe a tributação completa, onde você coloca suas rendas e abate as despesas, né, as deduções que são permitidas para calcular o imposto, ou você pode fazer a opção pela dedução simplificada, que é um percentual que se aplica ali no valor da renda, e a gente sempre olha o que é mais vantajoso e acaba escolhendo se vamos fazer pela completa ou pela simplificada. Então, isso aqui já existia para imposto de renda. A única coisa é que ele não era aplicado mensalmente na folha de pagamento. Então, agora eles trouxeram essa opção desse desconto simplificado mensal na folha de pagamento. Então, eles pegaram a menor faixa, tá? Aqui da tabela, que é 2.112, ok? Então, a menor faixa, que é a faixa de isenção, até 2.112. E se você calcular aí 25%, então coloca aí na sua calculadora 2.112, 25%, ele dá exatamente R$ 528. Então, é 25% da renda da pessoa? Não. É 25% da faixa de isenção, ok? Então, será sempre 528 descontos? Sim, sempre 528. Tá? Então, para a pessoa que ganha até 2.640, que é o dobro, né, 2 salários mínimos, com o desconto, ele cai na faixa de isenção. Então, ficou bem interessante utilizar esse desconto simplificado. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem dependente, às vezes ele não tem pensão alimentícia para descontar, e se ele utilizar o desconto simplificado, ele cai na faixa de isenção. Então, para salários até 2.640, lógico que já entra na isenção. Mas lógico que a gente pode deixar que o trabalhador escolha. Então, se ele falar, não, mesmo que tenha desconto simplificado, eu quero manter os meus descontos que eu já tinha, que era pensão de alimentos, dependentes, enfim. Então, ele pode fazer essa escolha. Agora, acima de 2.640, nós temos que checar se esse desconto simplificado, ele será interessante ou não, mediante outros descontos que a pessoa já tem, tá? Então, se a pessoa tem vários dependentes, se ela tem uma pensão alimentícia alta, enfim. Então, existe a opção de verificar o que é mais vantajoso. Utilizar os descontos, as deduções normais que nós já utilizamos todo mês, ou utilizar o desconto simplificado de R$ 528, tá? Eu já vi algumas matérias na data de hoje falando que alguns softwares já estão se preparando para fazer essa verificação automática do que é mais vantajoso e aplicar, certo? E o legal é que esse desconto simplificado de 25%, a pessoa não precisa provar despesa nenhuma para a Receita Federal. Por quê? Porque é uma faixa, um percentual que a Receita Federal ela deu de abatimento, de dedução, sem que a pessoa comprove absolutamente nada, tá? Agora, dependentes têm que comprovar. Se a Receita Federal solicitar, tem que comprovar a dependência, tá? E que está dentro das regras. Pensão de alimentos, tem que comprovar, tá? Então, os outros descontos do imposto de renda, eles têm que ser comprovados perante a Receita Federal. Ok? Então, caso a pessoa caia na malha fina, seja chamada, se fica alguma dúvida,
para a Receita Federal e ela chama a pessoa tem que comprovar. Mas esse desconto simplificado de 528 não há necessidade. Luciana, a pessoa vai ficar com mais vantagem lá na declaração de abril do ano que vem? Não, vai ser igual, porque essa dedução simplificada já existia, ok? Então, a única coisa que mensalmente agora ele pode aplicar esse desconto simplificado, certo? Então, aqui ele tem até um exemplo, né, de quanto ficaria o imposto para uma pessoa com uma renda de 2.700, utilizando o desconto simplificado. Então, abate 2.700 menos 528, fica 2.172, e o imposto seria 4,50. Para quem ganha 3.500, 2.972, 75,40. Para quem ganha 5.000, aí tem que checar os descontos da pessoa, às vezes é mais vantajoso do que o desconto simplificado. Então, realmente tem que checar, porque cada caso é um caso, tá? Então, cada trabalhador tem a sua própria particularidade, e sim, ele pode escolher, quero pelo desconto simplificado, não, quero pelas deduções normais que já era feito, ok? Então, isso aqui não muda. Então, a cada ano, as pessoas acabam precisando pagar mais imposto de renda, tá? Por quê? Porque a tabela está completamente defasada, e essa defasagem, o ideal era que a proposta de isenção fosse para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Porém, isso geraria uma perda da receita para a União, estados e municípios. Então, se fizerem, por exemplo, uma isenção para quem ganha até R$ 5.000, a arrecadação de imposto vai cair consideravelmente e o governo não está preparado para isso, ok? Então, não sabemos quando a tabela irá ser atualizada definitivamente, certo? Então, nós temos, eu deixei aqui o acompanhamento da tramitação. Nós temos como checar aqui nesse link do Congresso Nacional como está a votação da medida provisória. Então, ela foi assinada em 30 de abril e tem até 28 de junho, 60 dias, tá? Para que ela seja votada. Se ela não for votada nesse prazo, esse aqui é o prazo para apresentação de emendas, de 30 de abril a 8 de maio, e se não acontecer nada, ela entra em regime de urgência de votação a partir de 14 de junho. E aí ela pode ou ser prorrogada por mais 60 dias, ou ela pode ser votada definitivamente, para se manter ou para cair, ok? Então, eu estou deixando aqui o link para que vocês possam acompanhar como é que vai ficar aí a votação e toda a situação dessa tabela. Então, a mudança trouxe coisas assim, vantagens significativas para os trabalhadores? Não, tá? Foi muito pouco. Extremamente baixa a mudança e apenas na faixa de isenção, como vocês estão vendo aqui. Então, para quem ganha acima nas outras faixas, na faixa 2, 3, 4 e 5 acima, não teve mudança nenhuma e continua aplicando aí os mesmos percentuais. E acima de 4.664, 27,5%, tá? Os valores das parcelas a deduzir teve uma pequena diferença. Então, se você pegar ali pela tabela, vou pegar aqui e mostrar para vocês. Então, se você tem a tabela, se você tem que alterar na mão aí a sua tabela de imposto de renda, fique atento que a parcela a deduzir teve uma mudança. Então, era 142,89, passou para 158,40. 354,80 na 15% passou para 370,40. 636 passou para 651 e 869 passou para 884. Então, houve também um pequenino reajuste, tá? Na parcela a deduzir do IR, aqui do próprio cálculo, somente, mas nas faixas não houve mudança. Então, fiquem atentos, acompanhem aí a votação pelo link que eu estou deixando para vocês. E, Luciana, folha de abril que paga-se em maio, já aplica-se a nova tabela? Já. Se você tem condições
de atualizar a sua tabela e recalcular a sua folha, perfeito. Até porque, a partir de 1º de maio, o imposto de rendas já será recolhido na DCTF Web. Não tenho como, porque já fechei a folha, enfim. Quando a gente faz o pagamento do adiantamento, o cálculo, soma-se o adiantamento com o pagamento lá do dia 5, então do dia 20 para o dia 5, e ele recalcula. Então, de qualquer forma, a Receita Federal receberá o valor, tá? Então, porque haverá ali um recálculo das bases. Então, se você tem condições de recalcular, tudo bem. Se você não tem, você não precisa recalcular, porque lá no adiantamento, aí sim ele vai juntar a base do adiantamento com a base do pagamento e vai fazer o recálculo na nova tabela para recolher na DCTF Web no dia 20 de junho. Tá? Então, aí, essa é uma das maiores dúvidas das pessoas. Então, Luciana, rescisão de abril que eu vou pagar em maio. Eu tenho que pagar na nova tabela? Sim. Por quê? Porque imposto de renda é pela data do pagamento. Então, você precisa atualizar a tabela e recalcular a sua rescisão, tá? Mesma coisa, férias. Se você já fez cálculos de férias para maio, na tabela antiga, você precisa recalcular as férias com a nova tabela, porque pode ser que tenha alguma alteração, porque mudou um pouquinho ali a parcela a deduzir, pode ser que tenha, apesar que os valores serão mínimos, mas nós temos que fazer os recálculos. Então, fiquem atentos às mudanças e eu fico à disposição para orientar vocês.